Pode, deixa eu só fazer assim com a câmera e deixar. Estou com minha equipe aqui também no escritório, a Lana, a gente acabou acompanhando juntos. Trouxe mais pessoas aí para contribuir, Vitor. Excelente, JP. Bom, antes de mais nada, primeiramente, bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer imensamente, primeiro, o convite das coordenadoras, da professora Daniele Moreira, da professora Virgínia Guimarães e também da professora Rosângela Cavalazzi, que organizaram esse evento, um evento tão importante, tão necessário, né? Um seminário chamado Direito e Clima na Encruzilhada, Diálogos Necessários. Agradeço sobremaneira a possibilidade de tratar de alguns assuntos que são assuntos tão caros à minha pesquisa, né, à minha área de pesquisa, que é a proteção dos grupos vulnerabilizados, né, especialmente aqui crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência. E também gostaria de, desde logo, agradecer por terem aceitado o nosso convite, né, gentilmente aceitaram o nosso convite, o JP Amaral, que é gestor ambiental formado pela USP, gerente de natureza do Instituto Alana e conselheiro também do Greenpeace Brasil, né? Eu já era um forte admirador, JP, do Instituto Alana, então, assim, fico realmente bastante feliz, apesar do tema que a gente vai tratar hoje, de ter a companhia de vocês, de todos vocês, e também do Guilherme Lobo Pecoral, advogado do Instituto Alana, formado pela USP, membro do La Clima e da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do AB de São Paulo. Então, sejam muito bem-vindos à PUC-Rio, ainda que virtualmente, né? Tenho certeza que a contribuição de vocês, sobretudo em relação à criança e adolescente, vai ser fundamental para esse nosso debate. Eu gostaria de fazer aqui tecer breves comentários, até mesmo para contextualizar, né, todos os nossos, né, todos os alunos e professores que nos acompanham nesse momento, mas o tema da vulnerabilidade é um tema que está cada vez mais em voga, né, especialmente no ambiente jurídico. É um conceito ainda bastante indefinido, mas que vem sendo utilizado em larga escala, cuja apreensão jurídica ainda depende de alguns critérios e parametrizações para que efetivamente os grupos mais atingidos socialmente, do ponto de vista da opressão, da subalternização, possam ser tutelados, devidamente tutelados. No entanto, do ponto de vista ontológico, a vulnerabilidade está em todos, em todas e em cada um de nós, né? Da mesma forma como estão outras características próprias do ser humano, como a consciência, a própria capacidade, a empatia, a vontade de sobrevivência. Não há, dentro dessa lógica, nenhuma pessoa que não possa ser considerada invulnerável, portanto. Nessa perspectiva um pouco mais ontológica da vulnerabilidade, todos os seres humanos são vulneráveis, porque, como já ensinava o professor Firmin Roland Chirran, todos nós somos suscetíveis de sofrer danos, de ser feridos. Vulnerabilidade vem de vulnus, do latim, que significa exatamente ferida, um dano, um sofrimento causado a uma determinada pessoa. É uma característica, portanto, intrínseca, né, de natureza, sobretudo, moral. Mas não é essa vulnerabilidade que nós estamos tratando aqui hoje, muito menos é essa vulnerabilidade que deve ser apreendida, abordada no ambiente jurídico, né? A capacidade aqui se vincula à igualdade, a grupos que são marginalizados, historicamente subalternizados, grupos oprimidos, seja numa lógica de discriminação direta, indireta, múltipla, inclusive e sobretudo interseccional. Estamos falando aqui de uma capacidade de reagir, e recuperar de uma ferida, seja em virtude de uma violência física ou moral. Ou seja, se todos nós somos vulneráveis, né, nós os somos em diferentes graus, né? E isso exatamente depende dessa capacidade de resistência perante os desafios que a vida, né, normalmente nos coloca, né? A noção de vulnerabilidade, portanto, como já disse, se conecta, se vincula à própria noção de igualdade, porque nem todos temos a mesma capacidade de resistência, nem todos somos igualmente vulneráveis, nem todos podemos aí ser facilmente identificados a partir de características que tornam algumas pessoas, alguns grupos, sobretudo, mais vulneráveis do que outros, né? E aqui a nossa fala, né, da proteção das pessoas vulnerabilizadas no contexto climático, né, vai ao encontro da própria proteção dos direitos humanos, né? A noção de igualdade e de vulnerabilidade, na medida em que elas se unem, elas devem ser também encaradas dentro dessa lógica. Não cabe mais falar em direitos humanos de forma séptica, abstrata,
desconectada da realidade de um ser humano encarnado, né, real, de carne e osso, né? Porque as pessoas vulnerabilizadas, elas têm diminuídas por diferentes razões suas capacidades de enfrentar as eventuais violações de direitos básicos relacionadas, sobretudo, aos direitos humanos, né? É essa diminuição de resistência, de sobrevivência, de capacidade, no sentido mais lato da palavra, né, que se associa, portanto, à condição que permite identificar um indivíduo como membro de um grupo, portanto, vulnerabilizado, né? Vulnerabilidade, como eu já disse, nunca esteve tão em voga, nunca foi tão comentado, embora sua porta de entrada no direito brasileiro tenha sido por meio do Código de Defesa do Consumidor. Fala-se muito até hoje, juridicamente, em vulnerabilidade da figura do consumidor dentro de uma lógica de um mercado de consumo. Mas, atualmente, esse conceito se espraia nos mais diferentes ambientes jurídicos, né, searas jurídicas, com sentidos e usos muito variados, né? O que dificulta, por um lado, uma compreensão sistemática a respeito do seu alcance, dos seus fins, né, do seu âmbito de aplicação, mas, por outro lado, revela a necessidade, num país como o Brasil, de profundas desigualdades sociais, de que muitos grupos realmente precisam de uma tutela mais enérgica por parte do ordenamento, né? Então, a gente passa agora, depois de uma longa trajetória de um direito neutro, asséptico, né? Não existe direito neutro, né? É sempre importante a gente lembrar isso. Um direito infenso às estruturas de opressão social, econômica, cultural, entre tantas outras formas de opressão, e a gente passa, obviamente, agora a talvez, a partir do conceito de vulnerabilidade, discutir sobre um potencial, uma finalidade potencial transformadora, né? No qual a vulnerabilidade é uma válvula de reconhecimento dentro de um contexto, né, de um ordenamento jurídico que se preza, ou pelo menos se quer que seja promocional e emancipatório. É nesse contexto que nós selecionamos aqui, ou particularmente, né, a gente vai tratar especialmente da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento, nos termos do artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro de um contexto de forte adversidade climática, né? E aí a grande questão é como proteger crianças e adolescentes, mas também, se a gente pudesse aqui estender de alguma forma a nossa reflexão, ainda que de maneira, né, não tão profunda, em relação a pessoas idosas e pessoas com deficiência. Vale frisar, só para a gente começar a nossa conversa, que em 2021 o Comitê de Direitos da Criança das Nações Unidas decidiu, de forma inédita até então, que 5 estados seriam responsáveis por não tomar as iniciativas, né, não cumprir com as suas obrigações em relação a mudanças climáticas que impactam diretamente a vida desses infantes, né, crianças e adolescentes. Estou falando do criança e adolescente, que é o termo utilizado pelo ECA, embora, né, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança fale somente crianças, né, e vai até 18 anos. Mas talvez a nomenclatura mais fácil acesso aos nossos alunos aqui da graduação que tanto escutam falar sobre ECA, né? E o Brasil está na lista, obviamente, de um desses 5 países, né, que foi aí, de alguma maneira, né, condenado pela comissão, né? Além disso, no ano passado, pela primeira vez, esse mesmo Comitê dos Direitos da Criança da ONU acabou afirmando de forma explícita que crianças e adolescentes têm o direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável, né? E aí acabou emitindo, né, de forma mais abrangente, né, diversas obrigações em relação aos Estados-membros, e o Brasil é um deles, né? Tal convenção foi internalizada em 1990 e, portanto, desde então, a partir da orientação já consolidada do Supremo Tribunal Federal, tem caráter de norma supralegal, né, ao lado de outras convenções e tratados sobre direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional 45 de 2004, portanto, né? Esse comentário geral, número 26, né, do Comitê dos Direitos da Criança, ele, na verdade, complementa uma série de ações, né, mas define de maneira bastante nítida os direitos de crianças e adolescentes em relação ao meio ambiente em que Estados-membros devem respeitar, proteger e cumprir de forma coletiva, urgente, os direitos a um ambiente limpo, saudável e sustentável, né? Até porque a gente está falando aqui de numa perspectiva de justiça intergeracional, né? Precisamos cuidar, sobretudo, para que amanhã eles possam ter, né, no futuro também condições, né, iguais ou pelo menos semelhantes às nossas. Dentro dessa linha foi que eu convidei o JP e o Guilherme para que eles possam comentar com a gente, diante desses eventos climáticos extremos, né, como que eles enxergam a educação baseada na natureza
Se o comentário número 26, o comentário geral número 26 da ONU pode gerar impactos positivos na análise desse tema, no encaminhamento desses temas no direito brasileiro, em que medida eles vinculam os nossos julgadores, né, as nossas instituições, e também e especialmente sobre para que eles possam contar um pouco para a gente sobre o projeto de lei Marco Legal Criança e Natureza. Por favor, JP, por favor, Guilherme, a palavra está com vocês. Ótimo, gente. Muito bom dia. Obrigado, Vitor, por essa excelente introdução e também pelo convite ao Instituto Alana. Boas, boas provocações aqui. Eu acho que eu sou o braço não advogado aqui com o Gui, mas faço. Mas a Alana tem, né, um pouco essa bagagem, um pouco desse trabalho sobre litígio há muito tempo, também no tema sobre consumismo, né, e da publicidade infantil. Então, naturalmente, a gente começa a entrar bastante nos debates jurídicos aqui. Sou gestor ambiental de formação, como você falou, e então posso trazer aqui um pouco do repertório do que a gente vem olhando nesse tema de clima, né, e da pauta ambiental como um todo, e esses recortes aí. E aí que a gente pode ir se complementando. É, Acho que só uma reflexão sobre o que você falou, né? Eu estava vendo, estava pensando aqui sobre até o título da nossa conversa e de como que a gente traduz esse tema das populações vulneráveis, né, ao contexto do clima e a gente entendendo que tem toda uma reflexão sobre como a gente tem tratado sobre as populações, na verdade, vulnerabilizadas, e não necessariamente vulneráveis, né? Quando a gente está falando de recortes sociais e justamente do tema de justiça climática. Mas é importante frisar, quando a gente está falando sobre crianças especificamente, a gente está falando realmente sobre serem mais vulneráveis, serem talvez aliás, justamente os levantamentos de estudos que a gente vem trazendo, que são de fato as mais vulneráveis frente à crise climática e frente a outras crises ambientais também, né? Como a crise da perda da biodiversidade, da poluição. Mas se atendo à climática, é, a gente está justamente reconhecendo que os direitos delas, a saúde, a educação, o próprio, bom, aí o comentário geral 26 faz toda a lista, realmente são violados aí nesses casos de impactos climáticos de modo severo, principalmente como aconteceu no Rio Grande do Sul, essa maior vulnerabilidade se dá por justamente essa fase de desenvolvimento peculiar que ela está, e em várias dimensões isso é afetado. Vou dar só um exemplo para a gente pensar junto. No tema da poluição do ar, que muitas vezes está conectado também com a questão climática, no sentido de gases de efeito estufa, às vezes também serem gases poluentes, né? Hoje, basicamente, mais de 90% das crianças do mundo estão respirando um ar maléfico aí para a sua saúde. Elas estão basicamente tendo um maior impacto com relação à poluição do ar no contato, né, direto com as fontes emissoras por alguns motivos. Primeiro, elas literalmente estão na altura, né, mais de escapamentos de carro, por exemplo, os carrinhos, né, de bebê e tudo mais. Isso gera, então, um contato direto, mais imediato mesmo com o poluente. Segundo, as suas vias respiratórias são menores. Então, logo o material particulado ou as partículas aí de poluentes entopem essas vias com mais facilidade. E terceiro, por exemplo, elas acabam precisando absorver o dobro de ar do que nós para se desenvolverem, né? Pelo seu, proporcionalmente falando, pelo seu corpo mesmo, né? Processo físico. Então, isso acaba trazendo um impacto direto também na, na, na quantidade de poluição que ela acaba ingerindo em relação ao adulto. Enfim, aí o que a gente viu como exemplo disso em 2019, quando teve os picos de queimadas na Amazônia,
o dobro de internações e hospitalizações de crianças, né? Nas capitais ali da Amazônia. Esse é um exemplo claro de como a gente vê essa maior, como elas são mais vulneráveis, né? Então, fazendo essa abertura com o que você falou e com o título aqui do nosso debate. Agora, da educação baseada na natureza, para explicar, comentar um pouquinho sobre isso, é, o que a gente tem debatido aqui é que realmente a educação climática, ou o tema da educação especificamente, que acaba sendo onde às vezes o direito da criança acaba rotulando muito a criança, né? Falar, a criança tem direito a educação especificamente, no máximo ali saúde também se discute um pouco, mas acaba sendo colocado nessa caixinha, que é um ponto que a gente precisa romper para olhar para essas outras dimensões dos direitos que, por exemplo, um direito às culturas das crianças indígenas, né, dos seus territórios, de como elas podem, como isso pode ser infringido também. Então, outras dimensões do direito, acho que a gente pode gerar um bom debate aqui, mas especificamente no direito à educação, a gente tem observado como as questões climáticas justamente têm impactado diretamente esse direito. Primeiro, na dimensão do, da educação em si, onde a gente viu aí casos como de São Sebastião, que as crianças ficaram mais de 6 meses aí sem aulas, né? A gente viu, no caso do Rio Grande do Sul, mais de 1.000 escolas afetadas, precisando de algum tipo de reforma ou de até mesmo de total reconstrução para serem retomadas. Então, é um impacto que perdura aí para depois do impacto imediato de um evento extremo. E terceiro, a gente está falando também das várias dimensões que um evento extremo causa em volta do espaço escolar, né? Justamente quando a gente vê esses episódios acontecendo, são nas escolas onde as crianças vão, ou as crianças não, perdão, né? As famílias desalojadas acabam indo. Isso também traz uma série de dimensões para a importância da escola na pauta climática e a centralidade dela, mas também os impactos aí no direito da criança ao estudo, mas também uma série de violações que acabam acontecendo, como infelizmente a gente viu no caso do Rio Grande do Sul, de um aumento de episódios de violência e de abusos nesses espaços. Então, a escola, por conta disso, é um espaço central para discutir o tema de clima, não só pelo letramento climático, mas também por toda essa dimensão da política de adaptação e também de garantia dos direitos das crianças de modo mais amplo. Por isso, a gente tem apresentado uma proposta do que a gente chama de educação baseada na natureza. A referência se faz às soluções baseadas na natureza, que é uma agenda global que tem se discutido, onde o enfrentamento climático, principalmente no ambiente urbano, pode se dar a partir das soluções que a própria natureza nos fornece. Exemplo simples, né? Em vez de canalizar rios ou até mesmo aterrar os rios ali com concreto, a gente abrir as matas ciliares, que é tão importante, tão relevante para evitar a erosão dos rios e até mesmo a questão do alagamento, né? Então, isso, a gente tem trazido esse conceito para dentro do espaço da escola, a partir de 4 princípios e para trazer para vocês. Uma no currículo pedagógico em si, então, como que o contato da criança com a natureza é a melhor forma da gente ensiná-la sobre clima e sobre como que a dimensão climática funciona no dia a dia dela. Então, ela ter acesso a áreas verdes, ela poder ter contato com a natureza de forma recorrente, é um direito que a gente tem defendido no Alana, e também é uma forma delas se tornar um agente de transformação, de mudança, de respeito ali à natureza de modo geral, e principalmente na causa climática. Segundo, da infraestrutura escolar, ou seja, dos espaços escolares serem adaptados ao clima, e isso também ser uma ferramenta pedagógica, mas também ser um espaço de solução baseada na natureza, como eu falei, para as questões climáticas. Terceiro,
a readequação do entorno da escola, né? De como os espaços também do entorno sejam integrado à escola e seja mais também naturalizado com áreas verdes, né? Com praças, parques e outras, e até mesmo na dimensão da segurança das crianças, tratar muito da questão da segurança viária, né? Pensando aí que as crianças também são as mais vulneráveis ao trânsito, né? Às mortes no trânsito, a questão da segurança viária de modo geral. E por último, nas políticas urbanas, né, o plano diretor, a política, o plano municipal de mudanças climáticas, de adaptação ao clima, terem as escolas como central, como espaço central para irradiação, já que elas estão, em maioria dos territórios, elas têm como fazer essa difusão da política climática de modo geral. Então, o EBN, que a gente usa essa sigla assim, é esse contexto que a gente tem trabalhado com o papel das escolas como fundamental para a garantia dos direitos das crianças a um clima seguro, à justiça climática de modo geral. E aí só vou comentar, fazendo gancho aí com o Gui para trazer uma pauta do direito também, aí eu acho que o Gui pode trazer um pouco mais do comentário geral 26, que foi a tua pergunta também, Vitor, mas é, o Marco Legal Criança e Natureza, que é o PL 2225 de 2024, foi protocolado semana passada, ela justamente expressa na nossa política nacional o comentário geral 26. Ou seja, como que entendemos que a Convenção dos Direitos das Crianças se conecta com a pauta ambiental, que é o comentário geral 26, como que ela se expressa em políticas, em ações e programas no nível nacional, né? Colocado em prática. E aí, quando a gente olha para a nossa política nacional, a gente vê uma lacuna aí porque a gente tem o artigo 227 da Constituição Federal trazendo justamente a prioridade absoluta que deve ser dada aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, né? Mas não tem ali uma citação explícita do direito à natureza, ou direito a um meio ambiente saudável, como traz no comentário geral 26. E na política ambiental, ou principalmente na Constituição Federal, a gente olha o artigo 225, ele expressa ali justamente o direito de todos a ter um ambiente ecologicamente equilibrado, é, principalmente olhando para as presentes e futuras gerações, que é um outro debate que a gente pode fazer, o quanto que as crianças não devem ser consideradas só futuras gerações, mas gerações presentes, né? Elas são sujeitos de direito no presente e impactadas pelas questões climáticas no presente. Esse é um debate importante aí para os advogados. Mas tudo para dizer que também está representado ali no 225 e no 227 esse direito das crianças à natureza, a um ambiente saudável. Porém, quando a gente olha nas políticas, né, o próprio estatuto que você mencionou, no Marco Legal da Primeira Infância, a gente, ou nas políticas nacional do meio ambiente, política nacional do mudança climática, a gente estudou todas essas e viu que estavam pouquíssimo expressas aonde que era essa intersecção dos dois, do direito das crianças e o direito ambiental, e principalmente do direito da criança a um meio ambiente saudável. Então, o Marco Legal do Criança e Natureza expressa essas duas coisas, o comentário geral 26 e também essa junção, essa intersecção de dois artigos fundamentais da nossa Constituição e que não estão ali expressas em nenhuma políticas ou planos do cotidiano aí do executivo, né, do governo executivo. Então ela passa, o Marco Legal Criança e Natureza passa por capítulos justamente do qual é o direito da criança ao acesso à natureza, de que a criança tem direito a ter natureza nas proximidades, no entorno das suas casas, e no entorno das escolas, no entorno que o plano diretor deve ser pautado por esse direito também. A gente fala de outro capítulo que é da educação baseada na natureza, com todas essas dimensões que eu falei para vocês agora há pouco. A gente fala do dever de todos, inclusive das crianças e adolescentes, é, na defesa da natureza, reconhecendo que e aí a gente traz um princípio ali provocativo no tema do direito, que é uma responsabilidade comum e diferenciada ao mesmo tempo, né? A gente traz ali que é uma responsabilidade de todos proteger a natureza, porém cada um com as suas dimensões dessa responsabilidade, até considerando inclusive o maior impacto causado pelos adultos, né? Vamos dizer assim, pelos
responsáveis dessas crianças nesse âmbito, e também, obviamente, olhando para poderes, né? O setor privado, o setor público e por aí vai. É, e, por fim, a gente olha para a dimensão do sistema de garantia dos direitos das crianças e adolescentes, né? Como que essa política vai ser implementada dentro do sistema, olhando para um âmbito mais prático. Mas acho que, de modo geral, é isso que o marco legal traz ali como dimensões e práticas ali, né? De como que o direito da criança ao acesso à natureza e um ambiente saudável devem ser implementados. Excelente, JP. Só um breve comentário, vou passar a palavra para o Guilherme também, mas eu tive a oportunidade de ler, né, o projeto de lei durante esse final de semana, né, achei um projeto de lei excelente, necessário, fundamental. E também fiquei me perguntando, JP, que assim, além da alteração no artigo 4º, né, do ECA, com a inclusão do direito à natureza, né, embora a gente consiga extrair implicitamente já do ordenamento, né, mas de forma expressa acaba gerando um vínculo mais enfático, mais promocional, mais pedagógico, dirigido sobretudo ao poder público, né, entre outros atores aqui que são fundamentais, né, na proteção da infância e da juventude, mas talvez até mesmo um projeto de emenda à Constituição com alteração do 227, né, inclusão, né, da natureza de forma ainda mais enfática pode colaborar, né? Juridicamente a gente sabe que não é necessário, mas a gente sabe que infelizmente no Brasil mesmo com lei elas não são cumpridas, né? Então mesmo que está na Constituição não é cumprido. Então talvez esse projeto de emenda à Constituição eu fiquei pensando que poderia ser extremamente útil, né? Aconteceu recentemente, com o exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que foi alterada para incluir também a proteção de dados como direito fundamental. Então, acho que colocar o direito à natureza em relação a crianças e adolescentes poderia ser aí um bom encaminhamento também, né? Fiquei refletindo aqui final de semana como professor desse tema, tá? Guilherme, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado, JP, obrigado, Vitor, obrigado a atenção de todo mundo aqui. E obrigado pela organização, todo o cuidado aí nos bastidores para a gente ajeitar tudo para o dia de hoje. Acho que eu tô, assim, são perguntas muito interessantes, né? Dá para a gente fazer uma ampla discussão sobre cada uma delas. Eu acho que até esse gancho que você traz, Vitor, da proposta de uma PEC, né? Enfim, já é uma provocação interessante para a gente entrar e avançar nesse assunto, é que um pouco quando a gente olha para esses institutos jurídicos e para esses desafios jurídicos, a gente está sempre diante de um cenário político específico, né? Então, sempre que a gente. E acho que isso orienta um pouco também os esforços que a gente tem feito no legislativo, no executivo e no judiciário. Porque, por exemplo, se a gente propor uma PEC amanhã para alterar o 227, para inserir o direito à natureza, imagina a possibilidade de coisas que podem entrar na tramitação dessa PEC em relação à alteração do 227 no contexto político que a gente vive. Então, isso só para dar um exemplo do que a gente tem enfrentado em vários projetos, que é esse desafio de também endereçar pelas vias institucionais que fazem mais sentido, esse tema dos direitos da criança e dos direitos humanos, né? E aí, dialogando um pouco com também o começo do seminário, que é essa discussão sobre vulnerabilidade, né, que eu achei muito interessante também, os usos dessa palavra e também o que significa, né, trazer esse conceito. E eu acho que quando a gente fala de direitos da criança, tem uma análise a se fazer assim também, porque a gente corre o risco, a gente sabe que todas as vulnerabilidades, acho que a fala do professor Vitor, né, traz essa contextualização histórica do que a gente considera uma vulnerabilidade, as vulnerabilidades socialmente produzidas. E quando a gente chega no direito da criança, por mais que as crianças tenham, como o JP disse, né, uma vulnerabilidade muito explícita e relacionada à sua própria condição fisiológica enquanto criança, ainda assim essa vulnerabilidade ela não é uma situação inerente à criança, mas é uma situação socialmente produzida também, né? E juridicamente produzida também, porque as crianças não só estão vulneráveis porque elas têm essas condições fisiológicas, mas também porque elas vivem num mundo que historicamente foi construído sem
a visibilidade aos seus direitos sem a participação e envolvimento desses sujeitos naquilo que é o arcabouço institucional ou as dinâmicas sociais e econômicas que definem, né, essa situação de vulnerabilidade. E aí quem faz essa discussão também mais profundamente é o professor Assis Brasil, né, da Federal do Pará e da UNB, que ele analisa a questão da vulnerabilidade de crianças em interface com a colonialidade, né, e a história colonial brasileira, e essa relação entre a racialização dos povos e também o adultocentrismo que configura, né, as instituições brasileiras e no mundo, né? Então, isso só para fazer para dialogar um pouco essa discussão no começo, mas eu acho que vale também contextualizar um pouco do que é o nosso trabalho, para mostrar também da onde que vem as nossas perspectivas, né? E a nossa atuação jurídica nessa frente ambiental e climática passa muito por três frentes principais. Uma delas é o acompanhamento e a incidência política em políticas públicas em âmbito nacional. Então, esse marco legal, esse projeto de lei que o JP contou para a gente é um exemplo, né? A gente também faz parte de alguns conselhos nacionais de direitos, como o CONANDA, o Conselho Nacional de Direitos de Crianças e Adolescentes, e o CONAMA, acompanhando essas políticas públicas, também através de coalizões da sociedade civil organizada, para tentar influenciar nesse sentido, né? Por outro lado, a gente também tem uma atuação frente ao sistema de justiça e o poder judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Federal, considerando, né, esse contexto que eu vinha falando antes, complexo político brasileiro, o judiciário acaba sendo uma arena necessária e vem sendo, né, nos últimos anos cada vez mais em relação ao reconhecimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado com prioridade absoluta, conforme o artigo 227, né? E, por fim, uma atuação também em organismos internacionais, onde a gente tem participado tanto de alguns processos das cortes internacionais apreciando direitos da criança na emergência climática, mas também nos espaços de negociação como as COPs, o G20, entre os estados, né, que fazem parte aí de organismos e negociações internacionais. Então, acho que, por exemplo, para passar um pouco da mensagem que eu acho que esse seminário tem trazido até aqui na discussão. Nas últimas semanas, em torno da Corte Interamericana de Direitos Humanos, houve um debate muito intenso, né? A Corte veio ao Brasil, realizou algumas audiências públicas perguntando para a sociedade quais são as obrigações diferenciadas dos estados do continente americano em relação à emergência climática, né? E uma das perguntas era também justamente qual que era as obrigações diferenciadas em relação às crianças. E acho que, entre vários assuntos que surgiram ali nessas audiências, um deles é justamente isso também que o Vitor abria trazendo a provocação, que é a necessidade da gente compreender a emergência climática como uma crise de direitos humanos, né? E uma crise de direitos da criança. E a necessidade da gente pensar as respostas para essa emergência climática a partir das lentes jurídicas de direitos humanos que a gente já tem e que ainda pode também construir, enfim, avançar, mas por dois motivos, não só porque as crianças, e acho que quando a gente fala também de direitos da criança, a gente posiciona essa discussão naquelas que são mais afetadas, mas considerando também que existem múltiplas infâncias, né, no Brasil. E, na verdade, esse esforço de colocar as crianças no centro da discussão é um esforço de colocar as pessoas no centro de uma discussão que não necessariamente está dada essa perspectiva de direitos humanos, né? Como o JP dizia, a gente ainda tem uma legislação ambiental muito pouco atenta e sensível ao fato de que a emergência climática produz efeitos diferenciados, reproduz desigualdades, mas não só que também essas pessoas que são mais afetadas nos territórios tradicionais, os territórios indígenas, negros, ribeirinhos, quilombolas, mas também que esses territórios e essas crianças têm produzido
respostas no seu dia a dia, historicamente, há séculos, para a emergência climática e são responsáveis também pela preservação, de boa parte da biodiversidade do país, né? Então, acho que é um esforço político e jurídico também de traduzir isso, no que se refere à autonomia dessas crianças, desses povos. A gente tem inúmeros exemplos, por exemplo, teve um caso, né, bastante conhecido na cidade de Jaboatão de Guararapes, na região metropolitana de Recife, onde crianças e um projeto na escola desenvolveram ali praticamente uma política de adaptação, né? Que depois, quando vieram fortes chuvas que historicamente atingiam aquelas regiões, a região do bairro ali e da escola foi uma das regiões menos afetadas, também por conta dessa relação e dessa autonomia das crianças pensando essas soluções. E para concluir esse primeiro bloco aqui de comentários, e passando pelas perguntas do Vitor, em relação ao comentário geral 26 e como que ele se vincula, e como essas diretrizes da ONU se vinculam aos estados, né? Acho que só sinalizar que o Comitê sobre os Direitos da Criança e os comitês da ONU, eles têm o papel de detalhar as convenções e os tratados internacionais que são ratificados pelos países. A Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi ratificada pelo Brasil, ela é, né, uma diretriz obrigatória, e o comitê, ao detalhar os dispositivos da convenção, através do comentário geral 26, ele traz uma vinculação direta ao tratado. E isso, para a gente ter um- uma referência jurídica, se confirma através da ratificação da Convenção de Viena, que é um outro tratado internacional que diz respeito à boa-fé na orientação dos tratados. Então, a gente tem, e também em precedentes do próprio STF, os comentários gerais com essa força jurídica também. Desculpa me empolgar um pouco aqui nos assuntos, é muita coisa, mas obrigado, Vitor. Imagina, Guilherme, eu também tive muita dificuldade de poder selecionar alguns temas, né? É dramática essas nossas escolhas. Eu vou, na verdade, já engatar aqui numa pergunta, mas também vou aproveitar para fazer uma pergunta que foi enviada aqui, acho que por uma aluna, né? Para alguém que está assistindo a gente, Ana Luísa Carvalhal. Então, vou aproveitar e fazer em combo para a gente ir agora para os minutos finais da nossa apresentação. Primeiro, é entender como que vocês veem a litigância estratégica em matéria de justiça climática, se ela é uma saída importante, quais são os pontos positivos da litigância estratégica, né, principalmente aí para a proteção de crianças e adolescentes nas situações de emergência climática. E Ana Luísa Carvalhal, ela até adiantou o que eu daria de notícia no final da minha apresentação, que ela disse o seguinte: bom dia, comparando com casos de idosas que ajuizaram ação na Corte Europeia sobre mudanças climáticas, né? E a Corte Europeia entendeu que realmente, né, vários estados ali não cumpriam com suas obrigações mínimas e elas eram mais atingidas por ondas de calor, enfim, entre outros pontos. Ela pergunta: os interessados seriam os pais de crianças que deveriam ajuizar a ação para garantir os direitos da criança e do adolescente ao meio ambiente saudável? E aí queria vincular um pouco essa colocação da Ana Luísa também aí sobre a questão da litigância climática estratégica. Por favor, JP, Guilherme. Olha, talvez pediria aí a ajuda do advogado, mas numa das coisas que a gente refletiu, Vitor, no nosso marco legal do Criança e Natureza, é, era o papel das crianças, ou o acesso das crianças à justiça, né, e aos instrumentos jurídicos de modo geral. E a gente fez uma colaboração ali na proposta do PL de ah, inovar e também uma leitura, uma interpretação jurídica a ser feita sobre a Lei de Ação Civil Popular, né, onde se traz ali de modo mais amplo sobre né, ter que só precisa ter um título eleitor ou documento similar, né? O texto especificamente eu não tenho, mas a nossa leitura disso foi assim, bom, uma criança poderia entrar com a sua certidão de nascimento ou um documento para poder fazer isso, ou senão ela deveria ter esse direito. E a gente faz essa provocação no marco legal pensando, né, em todo o papel que as crianças e adolescentes estão tendo no mundo
no litígio climático, né? O próprio caso que a gente tem no Brasil da pedalada climática, que é uma denúncia feita ali por organizações representadas por jovens, mas não crianças e adolescentes, e também por outro instrumento. É, então a gente faz essa provocação e aí colocamos ali como proposta de que justamente com relação uma criança, né, a preocupação que foi levantada no caso era sobre quem que seria responsável pelas custas ou qualquer coisa assim que surgisse em relação ao caso, e aí sim a responsabilidade dos pais nesse sentido. Mas as crianças, como sujeitos de direitos, terem o papel e a possibilidade de protagonizarem esses tipos de ação civil pública. A gente viu isso como emergente, necessário, então provocamos essa inovação dentro do PL. Está estritamente olhando para as questões ambientais, porque é o tema do PL, mas pode ser um debate importante a ser feito em outros campos também. Exatamente, né? Essa discussão da ação popular, que é uma ação constitucional que pode ser proposta por qualquer cidadão, mas aí a gente tem uma discussão, inclusive doutrinária, né, em relação às crianças, o que representa juridicamente a cidadania e de crianças e adolescentes, né? Já que elas não necessariamente vão ter o título eleitoral, que é a resposta mais comum, né, para a proposição de ação popular. E a gente tem defendido, né, de acordo com a Convenção, com a própria Constituição, que as crianças têm esse direito, independente, da representação, legal dos seus pais, o que é uma outra discussão também de Código Civil, né, em relação a, a capacidade processual de crianças e adolescentes. Mas, inclusive, esse caso que a colega trouxe a pergunta e o exemplo, é interessante para a gente observar isso, esse caso do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que condenou o Estado da Suíça, né, a partir de uma denúncia de uma associação de mulheres idosas, mas que nesse mesmo caso, nessa mesma sentença, o tribunal negou a admissão de uma outra denúncia, que era uma denúncia de adolescentes e jovens ah, em relação, se não me engano, ao Estado de Portugal, e foi negada pela corte sob o argumento de que não foram esgotadas as instâncias domésticas, né, dos países de apreciação desse caso, mas que a gente tem, dentro dos estados, duas dificuldades quase que estruturais, que são tanto a morosidade do judiciário, né, a velocidade que o judiciário traz respostas em problemas emergentes, emergenciais, que já é uma justificativa suficiente para acionar organismos internacionais, mas infelizmente nem sempre acontece, mas também a dificuldade do judiciário em reconhecer as crianças dos estados como sujeitos de direitos e permitir que elas acessem, então, essas instâncias domésticas, né? E a gente tem advogado que os organismos internacionais, respondendo às convenções, né, e com um olhar de direitos humanos próprio, pode ser o lugar a ser exigido para obrigar os estados a trazer essas respostas. Mas, infelizmente, em relação a crianças e adolescentes, isso ainda é muito incipiente. O próprio Comitê das Crianças também negou uma denúncia de crianças de 12 países diferentes, inclusive do Brasil, que acionou o comitê em relação à política ambiental dos estados. Então, a gente tem feito essa discussão, né? Nos casos do STF, recentemente, as ações ambientais, a gente, aqui no Alana, teve uma iniciativa de coletar desenhos de crianças sobre aqueles casos ADPF 760, que discutia o desmatamento na floresta amazônica e outros casos semelhantes, e levamos aos ministros do STF esses desenhos num esforço, né, um movimento ainda bastante inicial de garantir a participação qualificada dessas crianças nesse processo, que é um direito reconhecido, né? Então, acho que importante para finalizar destacar esse trabalho no judiciário, que vem sendo necessário e vai ser ainda mais, justamente por conta dessa emergência climática que é tão para ontem, né, em um sistema político que tem a sua dinâmica própria. É importante que os tribunais não cheguem aos tribunais somente os dados de impacto em relação a crianças e pessoas mais afetadas, mas também todo esse arcabouço de proteção
dos direitos humanos e dos direitos da criança como um referencial jurídico e um critério para a decisão, né? Porque a gente ainda tem uma jurisprudência e um caminho institucional no judiciário muito pouco sensível a essa questão e esse fato das crianças e adolescentes que a gente e também pessoas idosas e vulnerabilidades, né, que a gente vem trazendo em toda a discussão. Então, eu acho que a litigância estratégica e climática ela é necessária e tem aí algumas referências muito promissoras para se tornar cada vez mais qualificada e sensível a essas especificidades que a gente está discutindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, JP. Queria dar aqui só algumas notícias finais. A Ana também fez uma nova pergunta e aí a gente encerra, mas só para a gente poder aqui conectar um pouco os temas, né? Como eu disse no início, a gente tinha selecionado 3 grupos, mas eu achei tão importante a fala do JP e do Guilherme, né, do Instituto Alana, que a rigor a gente deixou aqui mesmo para uma nova oportunidade de conversar sobre pessoas com deficiência e pessoas idosas. Mas queria deixar registrado aqui que elas igualmente precisam ser consideradas, incluídas na conversa também sobre mudanças climáticas e seus riscos. Relatório da ONU de 2018 sobre deficiência e desenvolvimento, né, já destacava que as pessoas com deficiência provavelmente teriam acesso limitadíssimo ao conhecimento, recursos e também serviços para responder efetivamente às mudanças climáticas, né? Porque elas são, né, constituem aí um grupo mais vulnerabilizado, né, em relação aos efeitos desses eventos climáticos adversos, extremos, né? Sobretudo porque tem perdas de serviços, né? São mais facilmente, podem ser mais facilmente aí, né, sofrer doenças infecto-contagiosas, né? Tem uma probabilidade maior também de ter dificuldades durante processos de imigração ou de desocupação, né? E aí, recentemente, né, em virtude das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, né, que deixaram um rastro de destruição, enfim, desolação muito grande, mas alguns dados já podem, na verdade, confirmar o que a gente acabou de dizer, né? O estado tem mais de 800 mil pessoas com deficiência e também é o estado com o maior número de idosos ao lado do Rio de Janeiro, se a gente vai analisar no contingente populacional de cada estado, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, né, com bases em dados divulgados pelo governo do estado, né, a gente tinha mais ou menos 500 pessoas com deficiência que se encontravam em abrigos provisórios, mas apenas 2 abrigos que tinham suporte com acessibilidade para essas pessoas, né? Então, em Canoas, a situação ainda era mais alarmante, né? Talvez ali o local com o maior número de pessoas com deficiência sem abrigos com acessibilidade. Logo em 2012 ou 2013, se a memória não me falha, o então Ministério dos Direitos Humanos, né, ainda sob a liderança da Maria do Rosário, depois de várias enchentes aqui no estado do Rio de Janeiro, editou um protocolo nacional conjunto para a proteção integral de crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência em situações de riscos e desastres. Então, desde aquela época já se tem uma preocupação, né? Foi um protocolo elaborado ainda em 2012 pelo governo federal, que tem aí, né, como um dos seus propósitos, né, orientar, né, servir como guia de orientação aí para ações de prevenção, de reparação, de resposta e de recuperação de áreas em situação de emergência, né, e aí podendo, obviamente, também ser aplicado nas enchentes do Rio Grande do Sul, né? Só que é um documento ainda pouquíssimo utilizado, né? Vejo que é um documento que acabou alinhavando esses 3 grupos mais vulnerabilizados, né? Porque são populações que em catástrofes climáticas acabam demandando cuidados específicos, né? Embora, né, nem sempre isso se verifique na prática, né? Então, no Rio Grande do Sul também se observou o que alguns autores vêm chamando de etarismo climático, etarismo nas catástrofes, né? Com uma baixíssima oferta de lugares adequados para pessoas idosas que têm algum tipo de redução na sua mobilidade, né? Que precisam aí de serviços médicos, né, mais especializados, né? Ou seja, pessoas que têm um grau de dependência maior e que não conseguem realizar atividades, né, cotidianas da vida diária sozinhas, né? Em virtude de doenças, comorbidades, enfim, a mobilidade, entre outras questões, né? Também no Rio Grande do Sul, né, a gente, né, tem lá, segundo dados também do governo, né, gaúcho, né, que o número de idosos
de 60 anos ou mais ultrapassa o de crianças e adolescentes de até 14 anos, o que acontece também no estado do Rio de Janeiro, né? São dois estados que têm essa mesma particularidade, né? E que lá, né, embora todos os abrigos tenham diversos idosos alojados, né, muitos deles, ou a maioria deles, não dispõe de uma infraestrutura para cuidados específicos, né? O que, obviamente, chama também bastante a nossa atenção, né? Então, vou fazer a pergunta aqui da Ana e passar a palavra para o JP e para o Guilherme para as nossas considerações finais aí, mas acho que é importante a gente pontuar, afirmar duas coisas, né, na nossa apresentação de hoje. Primeiro, que assegurar a proteção integral aos direitos de crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência em situação de risco, né, e desastres, né, com o objetivo de reduzir, né, os impactos, porque não se reduz vulnerabilidade, se reduz os impactos dessa vulnerabilidade, né, quando estão, né, expostos a essas situações adversas, é um comando constitucional, né? Mas mais do que um comando constitucional, me parece que a nossa fala hoje vai muito ao encontro de que, na verdade, é uma obrigação assumida pelo país, né, internacionalmente, seja por meio da Convenção dos Direitos da Criança, mas também da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, bem como vários outros tratados e convenções internacionais que igualmente, né, caminham nesse mesmo sentido, né? Então, trata-se aí mais do que uma diretriz constitucional, mas de uma obrigação assumida pelo Estado brasileiro, né, em tratados e convenções internacionais. Eu participei na última semana, e aí vou deixar aqui como recado final meu também, na semana retrasada, perdão, de um evento organizado pela PUC do Rio Grande do Sul, em que os bravos professores e professoras de lá ainda já estavam, o evento já tinha sido marcado anteriormente, foi mantido mesmo diante de toda a situação, né, que lá ocorreu, sobre saúde e tecnologia. E a organização do evento pedia fortemente para a gente divulgar a necessidade de que agora a gente possa comprar produtos de empresas, de produtores locais, de produtores gaúchos, né? Isso, inclusive, nas redes sociais tem se popularizado aí como hashtag MadeInRS, né? Então, eu digo aqui também, né, todos nós, né, eventualmente, que a gente puder dar preferência na medida das nossas condições, dentro da nossa situação econômico-financeira, não somente fazer doações, mas também incentivar agora o incremento da produção principalmente de produtores locais, de áreas mais afetadas no Rio Grande do Sul, né? É importante, né? Então, sempre que for ao supermercado, sempre que for fazer alguma compra, né? Se puderem, né? Dar essa preferência para que a economia do Estado possa, né? Dentro de um tempo razoável, voltar aí aos parâmetros anteriores, né? Por favor, JP, Guilherme, a quem eu já agradeço penhoradamente, passo a palavra para as considerações finais. Muito bom, Vitor. Obrigado mais uma vez e uma super aula também te escutando aqui, essas várias dimensões também, o olhar para pessoas com deficiência, que também é um tema que a gente observa, né? A gente tem uma pauta aqui toda com relação à inclusão, à educação inclusiva, mas também aos impactos, quando a gente olha, né, para os impactos nas crianças, a gente tem que fazer aí um recorte também em várias dimensões das que são as mais impactadas dentro desse ciclo, né? Que definitivamente pessoas com deficiência é um delas, né? É, bom, acho que de recado final, até conectando com a outra pergunta aqui da Ana sobre as políticas que deveriam ser implementadas dentro essa visão de políticas sociais ou econômicas, né? Eu vou me ater aqui com relação a três pontos, que de fato é onde a gente pode começar para expressar a prioridade absoluta que é prevista na nossa Constituição Federal para os direitos das crianças e adolescentes. A primeira delas, olhando principalmente o tema pujante aí, né, impactante com relação ao Rio Grande do Sul, é, o, nós contribuímos no CONANDA, nós fazemos parte no CONANDA como membros, e contribuímos com um documento de recomendações de resposta a desastres e eventos extremos como este para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, nas suas várias dimensões, como a gente falou já anteriormente, né, na violação dos direitos nas várias dimensões. A gente precisa realmente retomar a tal da política que vem lá, né, a tal da discussão sobre o Titanic quando caiu, quem que deveria ser priorizada, né? Isso sempre se fala as mulheres e crianças primeiro, né? Então aquele exemplo fatídico que, né, que mostra ali
e quem deve ser protegido primeiro deve ser começado a ser expresso em políticas nesse âmbito dos eventos extremos, conectando com a pauta climática, né? Onde que vemos hoje, como que a gente pode ver hoje realmente assim essa prioridade absoluta expressa na forma aliás, da prevenção do desastre, principalmente, em protocolos de resposta a esses desastres, como é que as crianças e a comunidade escolar, principalmente onde elas estão, mas também as famílias estão preparadas para quando acontecer algum eventual episódio como esse, né? Para não acontecer tragédias como a separação dos bebês gêmeos e os pais desesperados tentando procurá-los. Também com relação ao absurdo que acontece da, do aumento de violência e abuso em locais de abrigo após esses eventos. Enfim, e também a dimensão pós, que será que escolas são os melhores espaços para esses alojamentos? Considerando que ali é um espaço de fato onde se expressa maior, né, essa prioridade absoluta da criança no sentido do seu direito à educação e o direito, na verdade, ao seu desenvolvimento integral de maneira tão expressa, e até mesmo considerando como que esse espaço escolar é fundamental para a dinâmica da família funcionar melhor, né? Então, a gente vê com dados que após um evento extremo, principalmente meninas têm o dobro de chance de não voltarem para a escola porque elas acabam tendo que entrar numa dinâmica familiar de cuidar dos mais novos, de ter que trabalhar, também nas funções domésticas de modo geral. E pior, existem estudos no mundo mostrando um aumento de casamento infantil em decorrência de eventos extremos, justamente porque uma das formas de se resolver o impacto econômico, falando em políticas econômicas, é justamente a filha, e mesmo sendo criança, casar-se com, estar vinculada, né, a um outro núcleo familiar que possa trazer renda ali, ou que possa diminuir até as despesas da família. Então, é nessa amplitude que a gente precisa ver, e as recomendações do Conanda é um ponto de partida, mas a gente precisa de uma política mais estrutural. A gente está, no momento, também discutindo o Plano Clima, que é o plano de adaptação climática do Brasil, e até mesmo a meta do Brasil para o Acordo de Paris, ou seja, novas metas que o Brasil vai apresentar. E aí, Brasil sediando o COP30, Brasil sediando o G20, o Brasil tendo criado a Cúpula da Amazônia, mas enfim, principalmente esses dois episódios aí do G20 e a COP30, ela tem que ter esse pioneirismo em relação a como que as crianças e adolescentes têm essa prioridade absoluta garantida nesse plano. E principalmente olhando quando a gente vai fazer essa meta mais ambiciosa do Brasil para o Acordo de Paris, ou seja, para a gente conseguir realmente alcançar a redução de emissão e de temperatura que a gente precisa para vivermos num planeta saudável, principalmente para elas, né? Então a gente tem uma oportunidade do Plano Clima de expressar essa representação das crianças e adolescentes, e acho que a pauta da educação é um exemplo disso. E por fim, acho que olhando aí para esse acesso à justiça e tudo que o Guilherme trouxe também, da participação. A gente precisa olhar com mais seriedade como que esses sujeitos de direitos têm representatividade, devem ser escutados de forma sensível, de forma significativa e não só pro forma para dizer que foi feito, né? E a gente já tem experiências como isso, como o próprio Comentário Geral 26, que contou com uma escuta de 16 mil crianças pelo mundo inteiro. Então, é possível ser feito, e a gente, acho que super acertado aí na forma de falar, se a gente quer mudar a visão do espaço, do mundo que a gente construiu sem elas, a gente precisa começar a considerá-las na sua participação também. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, e estamos super à disposição para aprender também com vocês. Bom, gente, eu já estou bastante contemplado e acho que o pessoal deve estar com fome também para ir para o almoço. Mas só para fechar também assim, essa participação, eu acho que lembrando, né, um pouco desse conteúdo do artigo 227 da Constituição, que define não só a prioridade absoluta e o direito da criança ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, lendo em interface com outros artigos, mas também a responsabilidade compartilhada, né, em relação a esse direito entre Estado, sociedade e famílias.
E o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, quando detalha o que significa essa prioridade absoluta, no artigo 4º, um dos aspectos que explica a prioridade absoluta é também o direito da criança a ter uma primazia de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, né? E acho que isso se reflete um pouco nessa recomendação do CONANDA que o JP comentava, né, com recomendações emergenciais para crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul, mas também na necessidade de políticas estruturantes nesse sentido. E aí eu acho que um convite, um primeiro passo aqui que todo mundo pode se engajar é justamente no que o JP falava, né, que é esse plano clima, que eu acho que tem o potencial de, inclusive, atualizar esse protocolo em relação a crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência em situação de risco, que o Vitor também comentou, mas que está inaugurando agora um processo participativo para receber propostas de toda a sociedade para o Plano Clima, para o Plano de Adaptação Federal, e vai ter uma etapa de votação, parecido com o PPA, que teve também, né, recentemente, e que aí qualquer pessoa pode acessar, fazer propostas, ler as propostas que estão lá no site, é uma plataforma de participação, fazer a votação, que esse ano ainda tá nesse momento de definição de prioridades para o governo federal criar esse novo plano clima, né? Então, acho que é o tipo de iniciativa que é um bom começo para a gente amadurecer essa discussão. Obrigado, Vitor e todo mundo. Muitíssimo obrigado, JP. Muitíssimo obrigado, Guilherme. Agradeço também a Ana aí, né, que tanto colaborou com as perguntas, a Ana Luísa, todo mundo que está assistindo a gente. Podem ter certeza que esse marco vai ser objeto agora também das minhas aulas, né? Pretendo discuti-lo bastante. Há ali inserções fundamentais necessárias e que a reflexão conjunta pode colaborar fortemente, tá? Bom, gente, em virtude do horário, por causa do horário do almoço também, eu encerro por aqui, né, agradecendo de maneira bastante generosa, a maneira bastante generosa que vocês participaram. Obrigado por quem ficou com a gente até esse horário. Até mais, gente. Bom evento aí na parte da tarde. Tchau, tchau. Tchau, JP, Guilherme, um abraço, boa tarde.